igreja, paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e também ao estudo da Palavra de Deus. Em nosso canal já tivemos a oportunidade de estudar todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento já estudamos os Evangelhos, o livro histórico de Atos e todas as cartas de Paulo. Hoje estamos iniciando uma nova fase em nossos estudos. Vamos estudar as Epístolas Universais ou Cartas Universais. Vamos iniciar com o livro de Hebreus. As chamadas Epístolas Universais ou Cartas Universais são assim chamadas porque o autor de tais cartas não especificaram quais os destinatários destas epístolas, sejam pessoas ou sejam cidades, o que dá a entender que o objetivo do autor é que a sua carta alcançasse toda a comunidade cristã. Temos à nossa frente uma introdução à Epístola aos Hebreus. O autor desta carta é considerado desconhecido. Porém, por vários autores e por muitos motivos, sugere-se que o apóstolo Paulo talvez seja o autor desta carta, principalmente por causa do capítulo 13, onde existem várias similaridades com os escritos de Paulo. Sabemos, porém, que o autor viveu entre os apóstolos. É o que podemos extrair de Hebreus, capítulo 2 e versículo 3. Começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Ou seja, o autor ouviu o anúncio do Evangelho pelos apóstolos. É também sugerida a autoria do judeu Apolo, que é apresentado na Bíblia Sagrada como homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E o seu estilo de pregação é o mesmo estilo da carta de Hebreus. Olha o que diz a referência. Mostrando pelas Escrituras, ou seja, pelo Antigo Testamento, que Jesus era o Cristo. Exatamente o que o livro de Hebreus nos mostra. Pelo Antigo Testamento, revela o nosso Senhor Jesus Cristo. O destinatário da carta eram todos os hebreus, ou judeus, convertidos ao cristianismo. O tema da carta, a superioridade de Cristo e da sua obra. A data da carta é cerca de 65 a 66 depois de Cristo. Chega-se a essa conclusão, uma vez que a carta foi escrita a judeus e não menciona a destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70. Logo, conclui-se que a sua data é anterior a este fato. Abaixo, nós temos a estatística da Bíblia de Estudo Deik. O livro de Hebreus é o 58º livro da Bíblia. Possui 13 capítulos, 303 versículos, 17 perguntas, 270 versículos de histórias e 33 profecias. Nós não sabemos quem era o escritor da carta aos Hebreus, porém conhecemos muito bem quem é o seu autor. O autor é o Espírito Santo de Deus. E entender qual o propósito do Espírito Santo dentro desta carta é muito importante para entender todo o conteúdo da carta. O propósito do Espírito Santo foi alcançar os judeus, que agora eram crentes, porém estavam vacilando na sua fé e tentados a largar o cristianismo e voltar para a lei de Moisés. E no objetivo de impedir esse retrocesso na fé, o Espírito Santo usa a carta de Hebreus para declarar a superioridade de Cristo quando comparada à antiga lei de Moisés.
Nesse objetivo, a carta de Hebreus pode ser muito bem dividida, de forma que possamos compreendê-la melhor. A divisão da carta, primeiramente, nos mostra a superioridade do Filho de Deus, revelando que Cristo é superior a todos os personagens do Antigo Testamento. A segunda parte do livro fala sobre Cristo ser mediador de uma nova aliança, revelando que Cristo é superior a todo o sistema levítico do Antigo Pacto. E em terceiro lugar, ou a terceira parte do livro, traz uma exortação à perseverança e também à santidade, exortando os cristãos judeus a perseverarem e não retroceder na fé. O que o Espírito Santo está nos ensinando através do escritor da carta aos Hebreus é que não vale a pena voltar para a antiga aliança, pois a nova aliança em Cristo é muito melhor. E é dentro destas três perspectivas, estas três divisões da carta aos Hebreus, que nós estudaremos e compreenderemos melhor esta maravilhosa carta. No objetivo de mostrar que não vale a pena retroceder à antiga aliança, o Espírito Santo usa o escritor aos Hebreus para mostrar a superioridade de Cristo frente a importantes personagens da antiga aliança. Neste objetivo, o Espírito Santo nos mostra que o nosso Senhor Jesus é superior tanto a personagens mortais, como também é superior a seres espirituais que se revelam no Antigo Testamento. Temos à nossa frente um quadro que nos mostra esta verdade: a superioridade do Filho de Deus. Primeiramente, esta superioridade é mostrada com relação aos seres mortais. E o primeiro entre eles, Cristo é superior aos profetas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes pelos profetas, a nós falou-nos pelo Filho, e a revelação de Cristo é sempre final e eterna. Também, em segundo lugar, Cristo é superior a Moisés, porque ele, se referindo a Cristo, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Hebreus 3:3. O terceiro personagem mortal que o escritor aos Hebreus nos mostra que Cristo é superior é a Josué. Josué conquistou a terra, mas não o descanso. E Cristo nos promete uma nova terra e nos garante o descanso. Na sequência, a superioridade do Filho de Deus também é revelada sobre os seres espirituais. O autor destaca a superioridade de Cristo sobre os anjos. A natureza de Cristo é superior ao dos anjos. Hebreus 1:4. Somente Cristo é chamado de filho. Anjo nenhum é chamado de filho de Deus. E em terceiro lugar, os anjos devem adorar ao Senhor. E sem nenhuma enganação, o menor sempre adorará o maior. Na sequência, Cristo também é superior aos demônios. Embora o escritor aos Hebreus não os mencione, mas os demônios são anjos caídos, portanto, também são inferiores ao Filho de Deus. A razão que o Espírito Santo nos dá no livro de Hebreus para nos mostrar a superioridade de Cristo é simples e direta. O Senhor Jesus é Deus, e como Deus, ele possui uma natureza divina, logo é superior a toda criatura, seja ela mortal ou espiritual. Após o Espírito Santo provar que Cristo é superior aos personagens do Antigo Testamento,
ele aproveita a oportunidade e nos faz uma grande advertência. Acerca dos anjos, ele diz: quem desobedeceu a palavra dos anjos sofreu consequência. Então, quem desobedecer a palavra de Cristo sofrerá ainda maiores consequências, porque Cristo é maior do que os anjos. A respeito de Moisés, ele diz: quem não seguiu a orientação de Moisés e, pelo contrário, endureceu o seu coração, também sofreu consequência. Se houve consequência para quem não seguiu a orientação de Moisés, maiores consequências sofrerá quem não seguir a orientação de Jesus, porque Jesus é maior do que Moisés. E a respeito de Josué, ele diz que o povo de Israel não creu em Josué para invadir a terra prometida. E houve consequência, todos eles morreram no deserto. Então a Bíblia nos faz a grande advertência. Se houve consequência para quem não creu em Josué, maiores serão a consequência para quem não crê no unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo estava tão preocupado que os cristãos voltassem à antiga prática do antigo pacto, que ele nos adverte: a superioridade de Cristo também exige de nós respeito, temor, obediência e fé. Portanto, meus irmãos, sigamos o conselho da Bíblia. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O segundo argumento do escritor, inspirado pelo Espírito Santo, para provar que não vale a pena retroceder à antiga aliança, era mostrar que a aliança em Cristo é superior à antiga aliança. Se a antiga aliança fosse suficiente para salvar o ser humano, não existia necessidade de uma segunda aliança. Portanto, se há uma segunda aliança, é para substituir a primeira. E é disso que se trata a segunda parte do livro de Hebreus. O Espírito Santo usa elementos do antigo pacto, da adoração levítica, para mostrar que Cristo é superior a todos esses elementos que representam a antiga aliança. Acompanhe na sua tela. A superioridade da nova aliança. O primeiro personagem que bem representa a antiga aliança era o sacerdote, que era separado por Deus para ministrarem no templo. Era um intermediário entre os homens e Deus. Estes, porém, estavam condicionados às limitações humanas. Vejamos ao lado a superioridade da aliança em Cristo. Uma nova aliança exige um novo sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote eterno, pois viverá para sempre. É divino e sem limitações. É santo, imaculado, mais sublime que os céus e perfeito para sempre. O segundo personagem que representa bem a antiga aliança é o sacrifício. O derramamento de sangue era parte do culto divino, e este era diário e contínuo, porém servia apenas para cobrir e não para tirar pecados. Vejamos ao lado a superioridade da nova aliança em Cristo. Uma nova aliança exige nova qualidade de sacrifício. O sacrifício de Cristo foi único, suficiente e purificador, tirando o pecado e cessando o derramamento de sangue. O terceiro personagem que representa bem a antiga aliança era o tabernáculo, que foi revelado por Deus, porém feito pelo homem.
era, portanto, um santuário terrestre. Neste tabernáculo, os sacerdotes ministravam seus serviços. Vejamos agora a superioridade do tabernáculo da nova aliança em Cristo. Uma melhor aliança também exige um melhor tabernáculo, não feito por mão de homens ou desta criação, mas no céu, onde Cristo entrou e permanece como ministro eterno. E por último, nós temos aí o quarto elemento, que talvez seja o elemento que melhor representa a antiga aliança, que é a lei. A lei, ou a antiga aliança, cumpriu seu propósito guiando o povo a Cristo e, dadas suas imperfeições, quando cessou seu propósito de revelar a Cristo, foi substituída. Olha só, a nova aliança em Cristo. Uma melhor aliança exige também uma lei melhor. E Cristo, meus irmãos, é fiador e mediador de um melhor concerto, confirmado em melhores promessas, e foi validado com preço de sangue. O Novo Testamento foi validado por Cristo Jesus, e a lei de Cristo é a lei do Novo Testamento. O Espírito Santo já havia mostrado que Cristo é superior aos personagens do Antigo Testamento. Agora prova para nós que ele também é superior a todo o sistema levítico de adoração, o que mostra para nós que não vale a pena retroceder e nem abandonar a fé em Cristo Jesus. Mas se mesmo assim alguém abandonar o Senhor, diz o Espírito Santo através do escritor, estas pessoas estão crucificando novamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o Espírito Santo insiste que nenhum de nós venhamos a voltar atrás e nem abandonar o Senhor, porque temos um intercessor que a todo momento intercede por nós. Se o sacerdócio de Cristo é eterno, então a sua intercessão também é eterna. E não há nenhum outro mediador ou intercessor melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem melhor do que aquele que sabe o que é ser um ser humano, assim como também sabe o que é ser Deus, para nos representar. Ele conhece a fraqueza do homem e a virtude do divino. Então ninguém melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo para ser nosso intercessor. Portanto, meus irmãos, retenhamos firme a nossa fé até o dia em que o nosso Senhor voltar. Depois que o Espírito Santo nos revela e prova a superioridade de Cristo, poderíamos pensar que a caminhada cristã poderia ser mais fácil. Porém, o Espírito Santo em nenhum momento diz que a caminhada será fácil. Ao contrário, ele nos exorta à perseverança e à santidade. E é disso que se trata a terceira e última parte do livro de Hebreus. Primeiro, temos aí a exortação à perseverança. Perseverando na comunhão. A comunhão é uma forma de prevenir a apostasia, pois quem realmente vive em comunhão permanecerá se congregando e se fortalecendo na companhia uns dos outros. Segundo, perseverando no sofrimento, mesmo em meio às dificuldades, o Espírito Santo insiste que não vale a pena retroceder, mas com paciência devemos cumprir a vontade de Deus até que chegue o socorro divino.
E por último, ele também nos exorta a perseverar através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O Espírito Santo usa uma galeria composta por homens de fé para nos inspirar à perseverança até o alcance da promessa. Em segundo lugar, temos aí a exortação à santidade. Primeiro, contra o pecado. Manter distância daquilo que é nossa fraqueza é um dos segredos para evitar o pecado. Quando a distância não for possível, o exemplo de Cristo é suportar. Ainda assim, se pecar, o Senhor corrige aquele a quem ama. O Espírito Santo também nos exorta a promover a paz. Todo cristão deve trabalhar pela harmonia dentro da sua congregação. O pacificador é aquele que promove a paz, construindo convivências saudáveis e também respeitosas. E a santidade também é uma separação exclusivamente para Deus. A santidade, meus irmãos, não é uma escolha, mas uma exigência. Diz o texto, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma verdadeira santidade revela um bom relacionamento com Deus e também com o próximo. O Espírito Santo usa a epístola aos Hebreus para nos exortar à perseverança, à santidade e a uma vida disciplinada. Viver de forma disciplinada é viver de forma equilibrada, conforme os ensinamentos bíblicos, viver conforme a palavra de Deus. E no último capítulo da Epístola aos Hebreus, o Espírito Santo usa o escritor para nos dar várias orientações de como deve ser a vida cristã. Ele nos faz lembrar que a vida cristã deve ser pautada no amor fraternal. Não podemos nos esquecer da hospitalidade. Não podemos nos esquecer que devemos honrar o matrimônio e o leito sem mácula. Devemos lembrar e obedecer aos nossos pastores e também cuidar da sã doutrina. É no capítulo 13 de Hebreus que tem uma das referências mais conhecidas e lindas da Bíblia Sagrada. Capítulo 13 e versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é com essa referência que eu fecho este maravilhoso estudo da carta aos Hebreus, mostrando que o nosso Senhor Jesus Cristo é superior a tudo e a todas as coisas. Por isso, não podemos abandoná-lo e nem rejeitar a nossa fé, porque sabemos que o nosso Senhor é superior no passado, no presente e no futuro. E a glória e a honra seja do nosso Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, finalizamos aqui mais uma das nossas aulas. Se este conteúdo tem lhe ajudado, peço que você deixe o seu like, faça um comentário e nos ajude na publicação deste vídeo para outras pessoas. É muito possível que neste novo trimestre tenhamos novos professores dando aula na classe de adultos. Por isso, quero lhe convidar, inscreva-se aqui no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione o sininho que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, o YouTube já vai lhe avisar em primeira mão. Queridos, Deus vos abençoe, ore por nós, estarei orando por vocês e vamos estar aqui perseverando até o dia em que o nosso Senhor voltar. Deus abençoe a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário
E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho. Dessa forma, o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.